Fala, time! No vídeo de hoje, vamos continuar estudando alguns conceitos de computação teórica. Mais especificamente, classe de complexidade de problemas, P, NP e NP completo, e também vamos ver como funciona o processo de redução de problemas. Os nossos problemas computacionais, eles podem ser divididos em algumas classes de complexidade. A primeira delas é a classe P. Em P está todos os nossos problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial e uma máquina determinística. Isso é, todos aqueles nossos problemas que podem ser resolvidos de forma rápida estão em P. Em NP estão todos os problemas que podem ser verificados em tempo polinomial em uma máquina determinística ou que podem ser resolvidos em tempo polinomial em uma máquina não determinística. E por fim, a nossa classe NP completo contém todos os problemas de NP aos quais todos os outros problemas de NP são redutíveis a eles. Então, dado um problema NP qualquer, se a gente for capaz de reduzir todos os outros problemas de NP a ele, então esse é um problema NP completo. Vamos demonstrar isso. Vamos demonstrar que o problema 3 coloração de grafos é NP completo. A definição de coloração de grafos é simples. Dado um grafo e um conjunto de cores, nós dizemos que uma coloração ela é válida se os vértices adjacentes do nosso grafo recebem cores diferentes. No 3 coloração, o nosso conjunto contém 3 cores. E a gente quer saber, dado um grafo, se é possível colorir ele utilizando no máximo as 3 cores. Para a gente demonstrar que ele é NP completo, primeiro precisamos demonstrar que ele é NP. Vamos lembrar a nossa definição de NP. O conjunto, a classe NP, contém todos os problemas que podem ser verificados em tempo polinomial. O que é isso? Vamos imaginar que, dada uma instância desse nosso problema, a gente sabe a resposta. A gente precisa escrever um algoritmo que vai receber essa resposta e verificar se ela é válida. Se esse nosso algoritmo conseguir fazer essa verificação em tempo polinomial, então o nosso problema pertence à classe NP. Vamos definir esse algoritmo verificador então. Para o nosso algoritmo verificador, ele vai receber o nosso grafo e o nosso conjunto de cores. Para todos os vértices do nosso grafo, se a cor do vértice U não pertencer ao conjunto de cores, ou a cor do vértice V não pertencer ao conjunto, ou a cor do vértice U for igual à cor do vértice V, então retorna falso. Se não, retorna verdade. Esse nosso algoritmo, ele verifica uma instância em tempo polinomial, pois a complexidade desse algoritmo vai ser dado pela estrutura de dados que a gente utilizar para representar o nosso grafo. Se a gente utilizar uma lista de adjacência, a gente tem que o nosso algoritmo vai ser executado O de V mais E. Poderíamos também utilizar uma matriz de adjacência. Aí a complexidade do nosso algoritmo seria n ao quadrado, O de n ao quadrado. Então, sabemos que esse nosso algoritmo ele é verificável, que o nosso problema é verificável em tempo polinomial. E isso determina que a três coloração de grafos é um problema em NP. Mas será que ele é um problema NP completo? Para isso, precisamos demonstrar que todos os outros problemas da classe NP são redutíveis a ele. A gente faz isso demonstrando que um problema NP completo é redutível ao 3 coloração de grafos. Vamos utilizar o problema do 3-SAT. A definição de 3-SAT é a seguinte. Dada uma fórmula φ, contendo literais de variáveis booleanas x1, x2 até xn, a gente quer saber se existe uma atribuição de valor para essas variáveis tal que φ é satisfazível. O que isso quer dizer? Dada uma fórmula booleana, da seguinte forma, a gente quer descobrir se é possível atribuir valor a essas variáveis com que faça que o resultado final da fórmula seja verdadeiro. Por exemplo, nesse caso, a gente tem que a nossa primeira cláusula é formada com as seguintes variáveis: x1 ou não x2 ou x3. Como estão todos conectados por ou, a gente precisa que apenas uma das variáveis seja verdade para que a cláusula seja verdade. Assim, vamos considerar que x1 é verdade. Isso já faz essa cláusula ser válida. A nossa segunda cláusula, a gente tem não x4 ou não x5 ou x6. Novamente, precisamos que apenas uma das variáveis seja verdade. Vamos atribuir o valor falso para a variável não x5. Como é a negação, se o valor dela é falso, ela passa a ser verdadeira. Verdade e verdade, nós temos que essa fórmula ela é satisfazível, pois existe uma atribuição de valores para as variáveis
com que faz com que a fórmula seja verdadeira. Esse nosso problema, ele é NP, pois dado uma fórmula φ e uma atribuição de valor a essas variáveis, é fácil da gente verificar se essas atribuições satisfazem a fórmula. E também sabemos que ele é um problema NP completo, pois ele foi demonstrado lá em 1971 por Cook e Levine. Agora, vamos então reduzir o problema de 3-SAT para o 3 coloração de grafos. Vamos tentar então demonstrar que é possível reduzir uma instância de 3-SAT para uma instância de 3 coloração de grafos em tempo polinomial. Assim, ao resolver uma instância de 3 coloração de grafos, na realidade vamos estar resolvendo uma instância do 3-SAT. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir uma forma de representar os valores que as nossas variáveis do 3-SAT podem tomar a partir de grafos, pois a gente precisa representar a fórmula 3-SAT em forma de grafo, para a gente conseguir resolver ela no 3 coloração. Vamos começar definindo um grafo em forma de triângulo que vai representar a nossa paleta de cores. Nós temos 3 cores, verde, vermelho e roxo. Vamos considerar aqui que o verde representa o valor verdade, que o vermelho representa o valor falso e o N representa o valor neutro. Então, que não é nem verdadeiro nem falso. A partir desse nosso triângulo, a gente consegue começar a conectar as nossas variáveis da fórmula. Então vamos considerar uma variável A. Vamos conectar essa variável no nosso vértice neutro, no nosso vértice roxo. Isso vai forçar que a nossa variável A receba um dos dois valores, ou verde ou vermelho. Para essa nossa variável também, vamos conectar ela a um outro vértice, a um vértice que é a negação dele. Então, temos A, vamos conectar um vértice A barrado. O A barrado, ele vai estar conectado no nosso vértice neutro, o que vai fazer com que ele receba obrigatoriamente ou verde ou vermelho, e ele vai estar conectado no nosso vértice A. Isso vai forçar com que eles sempre recebam cores diferentes. Então, a gente tem que A recebe verde e A barrado vermelho, ou A recebe vermelho e A barrado recebe verde. Isso a gente vai ter que fazer para todas as variáveis das nossas cláusulas. Então, para todos os valores, eles vão ter que estar ligados no nosso vértice neutro e na sua negação. Mas vamos complicar um pouco as coisas. Vamos tentar codificar uma disjunção lógica. Para isso, vamos utilizar o nosso vértice neutro, a nossa cláusula AB e um vértice que vai representar a nossa resposta, nosso resultado, A ou B. Esse vértice ele vai estar ligado no nosso vértice neutro, para forçar ele a receber também só uma das duas cores, ou vermelho ou verde. Vamos supor que A é verdade e B é falso. Então nós temos que o vértice A é verde, o vértice B é vermelho. Vamos começar a colorir o nosso grafo. O nosso vértice intermediário de A, ele pode receber vermelho ou roxo. Vamos atribuir a cor vermelha para ele. O nosso vértice intermediário de B pode receber verde ou roxo. Vamos atribuir roxo para ele. Por fim, a gente tem que o nosso último vértice, obrigatoriamente, vai ter que ter a cor verde, pois ele está ligado a um vértice vermelho e a vértice roxo. Então a única cor que sobra para ele é o verde. Note que existem outras formas da gente colorir esse grafo. Por exemplo, poderíamos alterar as cores dos vértices intermediários e então o nosso último vértice teria a cor vermelha. Mas aqui a gente pode notar que se a gente forçar o nosso último vértice até a cor verde, então só vai existir uma forma de colorir o nosso grafo. E isso vai ser importante mais para frente. Vamos gravar então que o nosso último vértice sempre tem que ser verde. Vamos supor uma outra situação, que o nosso vértice A recebe vermelho e o nosso vértice B recebe vermelho. Então as nossas duas variáveis é falso. Aqui, o nosso vértice intermediário de A, podemos colocar a cor verde nele. O B, colocamos roxo. E notamos que o nosso último vértice, obrigatoriamente, tem que ser vermelho. Então, aqui já descobrimos que quando as nossas variáveis recebem valor falso, obrigatoriamente, o último vértice sempre vai ser vermelho. Vamos estender um pouco esse nosso exemplo. Vamos codificar uma disjunção com 3 literais, A, B e C.
Vamos considerar que A é falso, B é verdade e C é falso. Uma maneira de colorir esse grafo é essa que está aparecendo agora. Novamente, existem outras formas válidas de colorir o grafo, mas o importante é que se o último vértice for verde, então existe a possibilidade de colorir o nosso grafo. Vamos considerar agora que as nossas três variáveis recebem o valor falso. A vermelho, B vermelho e C vermelho. Colorindo esse nosso grafo, note que o nosso último vértice obrigatoriamente precisa ser vermelho, como a gente viu anteriormente. Quando as nossas variáveis recebem valor falso, o último vértice obrigatoriamente sempre vai ser vermelho. Os exemplos que vimos, eles ilustram duas situações. A primeira é, se alguma das nossas entradas é verde, então existe alguma forma de colorir o nosso grafo de tal forma que o último vértice seja verde. E a segunda situação que notamos é que se todas as nossas entradas são vermelhas, então necessariamente o último vértice também é vermelho. Mas ok, como isso nos ajuda a modelar e satisfazer o 3SAT? Aqui nós temos que se uma fórmula φ de 3SAT é satisfazível, então existe uma forma de colorir o nosso grafo de tal modo que o nosso último vértice seja verde. Sabendo disso, então na nossa implementação, vamos atribuir a cor verde para o nosso último vértice e tentar colorir os outros vértices do nosso grafo. Se a gente conseguir, é porque nosso problema é satisfazível. Caso contrário, não. Então, vamos tomar o seguinte exemplo. Considerando isso, vamos ajustar o nosso grafo para a gente forçar que o último vértice seja verde. Vamos utilizar a nossa paleta. Vamos conectar o nosso vértice vermelho no nosso último vértice do grafo. Isso vai forçar ele a receber apenas uma das duas cores, verde ou roxo. Então vamos conectar o vértice roxo também no último vértice, assim obrigando esse vértice a receber a cor verde. Não existe outra opção de cor para esse vértice. Assim, forçando o nosso último vértice até a cor verde, a gente precisa verificar se é possível colorir os demais vértices do nosso grafo. Se for possível, então essa fórmula é satisfazível. Vamos colocar isso em um exemplo. Vamos reduzir a seguinte instância do 3SAT. A ou A ou A e não há ou não há ou não há. Vamos ver se é satisfazível essa nossa instância. Para isso, vamos jogar ela num grafo de 3 coloração. Nós temos a nossa paleta de cores, vermelho, verde e roxo. Temos as nossas variáveis, A e não há, e temos o nosso vértice final. Sabemos que temos que forçar o nosso último vértice a ser verde, que representa o valor verdade. Então conectamos o vértice vermelho e o roxo nos últimos vértices do nosso grafo. Então tentamos verificar se é possível colorir esse grafo. Como podemos observar, não é possível colorir esse grafo. Então isso significa que essa instância não possui uma solução. Isso é, não existe um conjunto de valores que pode ser atribuído a essas variáveis que faça com que a fórmula seja verdadeira. Sabemos disso, pois não foi possível colorir todo o nosso grafo. Podemos observar que um dos grafos ficou sem cor, pois não existe uma opção de cores na nossa paleta para colorir ele. Não podemos pintar ele de vermelho, pois ele está conectado a um vértice vermelho. Não pode ser verde, porque também está conectado a um vértice verde. E também não pode ser roxo. Assim, concluímos que essa instância não tem solução. E isso vale para qualquer instância. Então, qualquer instância de 3SAT é possível, a partir de grafos, resolver no algoritmo de 3 coloração. E assim, conseguimos reduzir o 3SAT para o 3 coloração, demonstrando que o 3 coloração de grafos é um problema NP completo. Mas será que ele realmente está correto? Vamos fazer uma demonstração mais formal da corretude dessa redução que demonstramos. Então nós temos que uma instância φ de 3SAT é satisfazível se e somente se G é colorível com 3 cores. Vamos demonstrar primeira volta. Se existe uma atribuição de valores que satisfaz φ, então para cada um dos nossos vértices do grafo, atribua a cor verde se xi for verdade e atribua a cor vermelha se xi for falso. Como os vértices representam as cláusulas já são verdes, isso é, aquele nosso vértice final
a gente forçou ele a ser verde, então basta a gente colorir os vértices restantes de forma válida. Se a gente conseguir colorir, então de fato é satisfazível aquela fórmula. Agora vamos demonstrar a volta. E a volta é mais simples. Se existe uma coloração para G, para o grafo G, então atribua para xi o valor verdade conforme a cor atribuída. Como é possível colorir o nosso grafo, o vértice que representa a nossa cláusula já foi colorido como verde, considerando assim que pelo menos uma variável satisfaz a nossa fórmula. E assim demonstramos, de forma mais formal, formalizamos que a nossa redução de fato é válida. Agora vamos analisar a complexidade da nossa solução, pois para um problema ser considerado NP completo, a gente tem que conseguir reduzir os demais problemas de NP a ele em tempo polinomial. Então essa nossa redução tem que ser feita em tempo polinomial. Então vamos considerar o seguinte: dada uma instância de 3SAT com n variáveis e m cláusulas, a gente tem que construir o nosso grafo. Para a nossa paleta inicial de cores, que vai receber lá verdadeiro, falso e neutro, a gente tem que ela contém 3 vértices e 3 arestas. Para cada uma das nossas variáveis, a gente tem que definir a variável e a negação dela. Sendo assim, a gente tem 2 vértices e 3 arestas para a atribuição dos valores verdades, que vai forçar as nossas cores, as cores que os vértices vai receber. Então, para cada cláusula, a gente tem 6 vértices e 13 arestas. Sendo assim, considerando m um número de cláusulas, a gente tem que a complexidade desse nosso problema, então, é O de m. Assim, nós demonstramos que é possível reduzir uma instância de 3SAT para 3 coloração de grafos em tempo polinomial, e isso indica que o 3 coloração de grafos é pelo menos tão difícil de resolver quanto o 3SAT. E é assim que funciona o processo de redução de problemas e demonstração de NP completo. Por hoje é isso, valeu e até a próxima!